É difícil dizer quando os nossos traumas começam, mas sei que eles ficam aqui, cavando frestinhas para se esparramarem. É a conhecida cena do filme, da criança atleta, que faz um grande gol e, na hora de comemorar, busca os olhos dos pais na arquibancada. Eles falaram que iriam. Dessa vez, eles estariam lá, mas, mais uma vez, não estavam. E o tal grande feito da criança fica vazio, sem um olhar da reciprocidade para a comemoração. Uma Julieta esperando o Romeu e toma o veneno, e pelo golpe dos contratempos acaba matando sonhos e enterrando a nossa coragem em atos heróicos incompreendidos, sem a lente dos que buscam outros olhos no reflexo da caminhada. Onde é que a gente está verdadeiramente tocando a realidade? Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta dessas bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia, ultimamente com muita solidão, mas sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar de todos os pesares. Essas newsletters são como um diário narrado de uma produtora criativa, tentando existir com dignidade no meio do caos. E às vezes com alguma leveza também, mas só às vezes. Porque aqui eu misturo as minhas experiências pessoais nessa loucura deliciosa de viver de arte, enquanto a gente tenta desvendar como cria novos imaginários, onde a gente possa também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da sua criação. É uma carta para você que anda também tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro, sonhos, solidão, abandono, tudo no mesmo corpo. Então, se você está aí tentando não desistir, tentando caber em edital, caber em si, caber dentro, às vezes, da nossa própria cabeça, tentando nomear o cansaço e ainda assim continuar, eu acho que você está no lugar certo. Então, bora se organizar? Hoje é dia 29 de julho de 2025 e chegamos na nossa cartinha número 44 e o título é Olho Fechado para Ver Melhor. Estou dividindo para poder sobrar. Como celebrar as suas vitórias quando a arquibancada está vazia? Quando o sentimento de abandono desfoca as suas ou as nossas conquistas. Essa semana começou tão especial. Eu venci burocracias. Primeiro acordei com o e-mail do Facebook, enfim, desbloqueando a minha conta. Foram vídeos, fotos, passaporte, central de ajuda. Mais de 1 ano, eu disse 1 ano, tentando recuperar uma conta no maldito Facebook, que me permite agora gerir melhor e agendar os posts e afins da rede do Se Organiza Artista. Era a central de controle da Meta, a tal maldita conta do Facebook bloqueada. Além disso, eu fui muito bem atendida na loja do Cidadão. Obrigada às atendentes da loja do Saldanha. Muito obrigada. E se não bastasse, também fui muito bem atendida, tudo no mesmo dia, antes de 1 hora da tarde, no CTT, nos Correios aqui de Portugal. Conhecido amplamente pelo não tão bom humor dos seus funcionários para com os imigrantes. Chegou nisso um pacote da Shein. E só tinha uma coisinha errada, assim, meio fora do padrão entre o que eu achava que eu comprei e o que de fato chegou na minha casa. Então, assim, isso também é para ser comemorado. Porque eu consegui ter, enfim, a minha assinatura eletrônica, a minha chave móvel para um cadastro aqui no site do governo português corrigido. E no mesmo dia que eu tenho a minha assinatura, a minha chave móvel, todo esse cadastro, não só no Facebook, como no governo de Portugal, 10 minutos depois, chegou o primeiro contrato para eu assinar. Quanta vitória! Resultado de muita estratégia e também de
muito percalço. E claro, há muito que se comemorar. E caralho! E queria o quê? Fazer a dancinha do grande gol da vida de quem se produz. Falar o vencemos, porra! Vencemos no campeonato regional, mas vencemos. E no caso eu tive que falar, eu venci. Eu assinei o primeiro contrato com o Se Organiza Artista. Ganhamos um primeiro edital e queria dizer que estava tão feliz, porque foram tantas etapas entre o sonho e a assinatura do contrato que repetidamente acabam assim, no escuro, bebendo vinho, chorando e sozinho. Assinar um contrato sozinha é como fazer um gol sem torcida. Como a gente chega tão rápido nessa montanha russa dos sentimentos? A gente acha que não vai aguentar, que não vai suportar superar todas as etapas, não só da ideia, do julgamento, das incertezas, e está diante da certeza maior e do medo. Porque a gente quer tanto ganhar as coisas. E às vezes não sabemos se temos um músculo para aguentar o peso dessa mesma coisa quando ela chega. A cruz é sempre do tamanho que conseguimos aguentar, ou isso também foi um ditado criado pelo mito da meritocracia cristã do capitalismo? Mas talvez seja eu, que de fora pareço tão forte. Desde que saiu o resultado da DG Artes, que sim, merecidamente ganhamos, eu tô apavorada. Mas a capa dura de tenho tudo pronto para essa ideia acontecer, estava lá no papel que avaliaram. Mas não está aqui todo dia me olhando no espelho. A confissão pública das síndromes da mulher forte encontraram essas frestas para se esparramarem. E não se fecham todos esses poros que suam diante do nervosismo. Ganhamos a DG Artes com a nossa oficina de formação do Estado Bruto, da faísca da ideia ao movimento de criação. E é um procedimento simplificado, que vai nos dar apoio para expandir o nosso projeto aqui do SOA. Eu acredito tanto no acesso às políticas públicas que um viva no meio dessa insônia de caos é completamente incrível. Sei lá, construir um prédio tijolo por tijolo que absolutamente não existe. E do ganhar a lista de resultado até o enfim, assinar o contrato que foi ontem, é outra vigília. Lutamos porque, primeiro, lá em abril, recebemos a notícia de que não fomos admitidos nas burocracias como tendo currículo suficiente. E a gente falou um pouco disso na carta número 32, que se chama Outra Vez o Nosso Cantar. E depois conseguimos ser admitidos pedindo ajuda, entrando com recurso, tendo consultoria, juntando mais papelada, mais horas sem dormir, com a família indo para a praia e eu ficando horas sozinha, surtando em casa, escrevendo, surtando, pensando sozinha, fazendo um enorme dossiê de cartas, explicando, até chegar então primeira vitória. Eu fui admitida, para enfim, meses depois, então, poder ser apoiada. E depois mais semanas, para enfim, chegar a um contrato me validando enquanto representante desse grupo informal que somos, que é o Se Organiza Artista. E agora ganhamos, o contrato está assinado e eu me sinto só. Porque por aqui não temos ainda a estrutura burocrática adequada, pois não temos dinheiro para os gastos fixos de uma organização, de uma empresa. Porque, de fato, o nome que está lá no contrato é o meu nome completo. Assinar o contrato, prestar contas, colocar agora vida em tudo que estava no papel, com esse dinheiro que é suficiente, mas é mínimo e dá medo ganhar. Escrever e ganhar é muito bom, mas é uma agonia. E eu não me enganei, mas eu estou vivendo essa agonia.
E eu não vejo muita gente pronta, de fato, para ganhar as coisas boas da vida. Nem sei se a gente, às vezes, é capaz de reconhecer o que é essa tal coisa boa da vida. Esperamos príncipe encantado no cavalo e recebemos, no máximo, um galopador inconstante de bicicleta. As rochas que a gente vai pisando nessa tal travessia, jornada, caminho que se faz caminhando, para elas serem firmes, podem até ser, mas elas também podem ter musgos, serem escorregadias e algumas bem pontiagudas. Porque, de fato, ganhar edital não é o suficiente. Não te garante estabilidade, não te garante credibilidade. Ganhar um apoio pontual não te garante continuidade. Te garante que você acertou ali o que era a exigência daquele edital e que conseguiu se enquadrar nos padrões exigidos, mesmo que não à primeira instância, como foi aqui o nosso caso. Coube recurso, utilizamos e cá estamos. Se pode ser complicado, pode. Porque só quem floresce em burocracia de política cultural como seu ganha-pão num país sem Ministério da Cultura sabe o que é começar o dia comemorando todas as pequenas, enormes, grandes vitórias. Como ser bem atendida em 2 serviços públicos no mesmo dia. E que glória! Parabéns! Mas diante da chuva de aparentes glórias, também vem o quem vai estar na arquibancada comemorando com você. No caso, aqui comigo. O fim do dia chega, a energia imensa de felicidade que se espalhou ao longo do dia. Planejei de manhã o cardápio do jantar para fazer tudo com muito capricho e amor. Coloco uma taça de vinho no escuro e choro. Porque dessa vez, só dessa vez, eu não queria estar sozinha. Eu queria, de fato, ter feito um lindo gol e olhar para a arquibancada e ver os olhos de amor. Imaginar que um outro, fora de mim, entendesse a dimensão da minha euforia, da minha felicidade, de todo esse caminho que me levou até o dia de eu assinar um contrato do Se Organiza Artista. Eu vi meu nome lá, reconhecido. E eu sou boba o suficiente para achar que o feito merecia flores, um doce especial, uma bala, um post-it de comemoração. Mas nessas horas de alegria extrema, vem também em menos de 2 segundos as tais sombras, repletas de fantasmas embaixo da cama. Te recordam que a ilusão da coletividade é assustadora, quando vem o enigma do abismo do trauma, do abandono e da solidão. Mas a gente escolheu estar aqui. E é o que nos dizem quando lá paramos. Escolhemos outro país, escolhemos abandonar a rede de apoio que construímos, escolhemos nos comunicar com amores antigos por mensagens encaminhadas de WhatsApp. Compartilhar grandes notícias com quem realmente se importa com você em uma linha de fala, às vezes, bem mal explicada. E assim somos varridas pela falta de vestígio do brilho que deveria ser celebrar em conjunto. Então entra todo um simbolismo dessa tal vencedora moderna. Eu penso em quantas vezes eu já tive que recorrer às etiquetas do amor próprio de Instagram para tentar incorporar alegria em beber sozinha, fazer jantar só para si. Quando a escolha é ótimo. Veja bem, eu sou realmente fã de ir para restaurante sozinha, eu vou muito ao cinema sozinha, eu viajo sozinha em enormes viagens desde muito cedo. Fazer sozinha é comigo mesmo. Meu desafio não é esse, porque eu já bati muito no peito e eu já tive muito orgulho. Mas quando vira, repentinamente, falta de opção, é muito triste. Porque algumas vitórias têm gosto de festa de aniversário, que você produziu tudo, fez comida gostosa, tem vela, tem bolo, mas ninguém foi. E talvez não é porque você não seja amada, mas é porque
Às vezes o seu aniversário é nas férias, no Ano Novo, no Natal, caiu uma tempestade. O motivo é sempre externo, para falta de demonstração. Mas quando o nível de exigência do compromisso de enxergar fora exige ultrapassar o nosso umbigo, ele dá essa sensação de sufoco. Fazemos festas de aniversário pensando se o outro vai, porque a gente quer comemorar em conjunto. Fazemos jantar para comer com pessoas. Fazemos arte para agarrar o coletivo de humanidades. Porque a gente é ambiciosa. Às vezes a gente quer o impossível. Quer fazer carnaval que exige suor no inverno. Quando eu contasse para vocês sobre o ganho e a assinatura do contrato, eu queria estar muito radiante, elétrica, feliz, fazer uma carta completamente de celebração. Mas foi quando acabou o dia e eu me vi sozinha, no escuro, que percebi que o chão, que vamos sempre cair do cavalo dos nossos sonhos, dessa vez está mais preparado. E talvez essa seja a maior comemoração que eu não tinha reparado antes. Eu caí sim, mas caio onde eu posso me reerguer com amor. O sofrimento da queda emocional é sempre dilacerante e sem comparação. E chamá-lo de exagero não te ajudará. Mas reconheço outras ferramentas, como vir aqui e reescrever tudo de novo. Abre aspas. Se enche o seu rio, encha de volta. Caso contrário, desvie. Fecha aspas. Poesia da Ariane Leão. A Ariane Leão me lembrou num podcast da rádio 451 MHz que é preciso saber que a falta de coragem, os traumas, os medos, eles não vão embora. Eles vão sempre estar aqui e eles vão voltar. Mas é bom arrumar o chão, deixar água, biscoito, coberta, já tudo lá, para quando a queda chegar, ser diferente. E opa, mais uma comemoração. Eu tenho um sofá que, embora destruído pela gata, ainda é meu. Eu tenho travesseiro, tenho tapetinho de yoga, almofadas, cobertor, tenho papel e caneta e tenho o SOA. E o seu release artista? Ah, bem. A gente aqui ganhou o simplificado da DG Artes e vai ampliar muito o potencial exponencial da nossa formação, em que dessa vez eu não estarei sozinha. E começo a me reconhecer mais, me dizer com mais carinho que o trabalho que eu faço de entrega à ação de amar e criar é exaustivo, enorme, sofrido, tem corpo, momentos extremos e repetitivos de solidão. Garantia nenhuma pelos becos e vielas. Mas aqui, nos leitores, é um encontro com uma multidão que estava aqui no meu peito. E a multidão pode ser eu e mais um. Depois de 2 anos em depressão, passei a acariciar as minhas profundezas com mais gentileza. Passou a me machucar o dilaceramento quando alguém me chama de exagerada, dramática, ou me dizem crueldades de nunca sei o que é demais. Não te consigo calibrar. Preciso dos fatos para entender a sua verdade, pois eu não estou fadada à tristeza e eu não estou fadada à solidão. Eu tenho agora o uso da literatura de forma oracular, que me ajuda a criar esses imaginários inventados e caminhar até metas que nunca foram projetadas pelo outro sobre mim. O que inclui ser amada em plenitude dramática, não ser demais nem pesada minha forma de aprendizagem diante do sentir amor e alegria. Se alguém me lê aqui pensando, ué, ela pode comemorar sozinha, sem entender justamente o ponto de eu não quero. E o conflito vem daí. Como estar menos só, ganhar mais abraço, mais corpo, mais entrega.
pessoas que não queiram se proteger de você, mas comemorar as insanidades com você. A gente não sabe. Mas eu não fico mais escondida. Não deixo os meus rabiscos presos na gaveta. Eu venho aqui toda semana ser corajosa, em menor ou maior proporção, mas sempre corajosa, porque para escrever, inventar, investigar quem eu sou e com vocês concretizar, passar os pedacinhos desse processo escabroso de querer sustentabilidade, querer ser lida, querer ter sucesso, saber que meu trabalho é forte, tem raiz, vem de muito tempo e que, embora com medo, eu sei que eu tenho estofo e que meu chão, além de tudo, me comporta. Eu posso dormir nesse chão meses. Eu não tenho pressa de levantar ou mudar. Dormir em camas e descansar onde os teus sonhos e corpos não sejam um incômodo, seja celebração, é sempre a minha meta. Entre o trauma e a realidade das etapas, o caminho para a gente tatear aonde é essa tal realidade é sempre turvo, embaçado. Não tem grau que defina a miopia enxergar o nosso passado. E dá-lhe gastar tempo experimentando óculos novos. Mas podemos ir juntando vários óculos, os escuros, o de grau fraco, o de perto, o de longe, e tentar ir trocando para ver o que nos cabe, o que resiste a mais de 5 dias de férias em condições ideais de CNTP. Não tem recursos ainda para ter uma quantidade de óculos e lentes infinitos. Mas hoje em dia tem opções. Quando a choradeira invade o corpo, eu não travo mais. Eu deixo ir, deixo lavar, deixo sangrar. A cachoeira, nesses processos, ela é bem vândana. E engraçado, porque nesses últimos 2 dias, no meio desse processo entre choros e comemorações, eu fui ver uma série muito boba no Netflix, achando que ia ser uma série super boba, mas é isso. Quando o nosso cérebro é atropelado por tanta coisa que está acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo, nada é bobo. Olimpo, o nome da série, sobre jovens atletas num centro de alto rendimento. E eu me senti bem assim, uma atleta competindo com os traumas da infância, sendo pressionada, e que chega sempre ao mesmo resultado. Com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, eu chego na meta. E é assim que assino o contrato e concretiza, mas o mundo interno entra sempre num redemoinho, ali, nessa hora da tal linha de chegada, e tudo perde foco. O ganhar, o perder, ele se esvai. A linha de chegada, vendo de perto, ela não existe. O que foi que eu atropelei e ignorei para chegar até aqui, sozinha dessa vez? Como eu não percebi que eu ia chegar até aqui de novo? Cada um tem o seu trauma. E é claro que eu estou feliz. E é claro que a lente que eu uso agora para escrever não é só sobre a felicidade. É sobre esta fugacidade e os retornos. E você aí, também anda comemorando sozinha e não queria? É sobre complexidade dos processos não lineares que nos atravessam 100% do tempo. Eu não esqueci o porquê que esse projeto aconteceu e acontece e por que eu estou aqui toda terça-feira. Mas às vezes querer ajudar o outro e se esquecer é o trauma tão repetitivo que eu vivo que me levou não só a ser produtora de cinema e achar o máximo colocar o trabalho como prioridade em anos, como tá aqui, caindo no gatilho de novo, de não ter sido capaz de construir um hoje em que eu pudesse comemorar a concretização real dessas vitórias fora da internet, fora das redes, mas em festa, em abraço, em corpo.
com outro tipo de choro, que não fosse o desalento de ter feito comida especial, que quando está pronta, você perde a vontade de comer, porque só tem você. E a gente já disse aqui, comida não é sobre matar a fome, é sobre se manter viva na humanidade do experimento. Um descasca o alho, o outro a massa, para todos comerem. É tempero de vida gastronômico coletivo. Eu agitei, tentei pelo WhatsApp, uma cerveja com os meus amigos, numa segunda-feira sem lei, mas não conseguiu acontecer. Eu também, enfim, esmoreci, me despriorizei, não insisti. Cada um seguiu com a sua trajetória na sua própria segunda-feira. E quando a gente foca a energia no lugar errado, o sentimento de trapaça toma conta. Era para ter saído, era para não esperar. Era. Porque quando a gente está triste, embora repleta de motivos felizes, o jogo do e se vira território perigoso, porque tudo pode explodir em culpa. E o outro vai te ajudar ainda mais a reforçar o estereótipo do não era para tanto. É como se eu tivesse caído no antidoping dos Workaholics e descoberto às 11 horas da noite, na solidão, o reflexo no copo de vinho. Que eu trabalho demais, não só por tudo isso belo e bonito, não só pelo capital. É porque eu ainda acredito que sou tão sozinha nesse mundo que tudo depende da minha existência, tão só de mim, minhas contas, meus chinelos, meus afetos, ter um teto. Porque no final, todo mundo que te estende um braço tem a escolha e o direito justíssimo de tirar esse braço na hora que for necessário para se autoproteger. E nós, que contávamos com aquele abraço estirado, ficaremos sem. A gente não pode prever. E é triste, porque a gente vai voltar ao refúgio do chão, quando a queda feita pelo contratempo das expectativas nos engolir. Não prevemos nem a nossa reação, imagina a do outro. A única pessoa que não pode tirar o balão de oxigênio de si mesma somos nós. E esse papo coach sabemos bem. Só não sabemos como exatamente funciona, porque esses entraves do manual da autossuficiência não vêm exatamente desenhado e completo. Tá, eu tô aqui, tô fazendo, tô sozinha, pago minhas contas, vim para outro país sozinha, e aí? Agora é o quê? E assim, para mim, o meu balão de oxigênio, que me mantém em pé, com dinheiro na conta, ativa, sonhadora, com muita vontade de viver, ainda, infelizmente, precisamos assumir para ultrapassar, é o trabalho. Nada além de algo que, embora não dependa 100% de mim, eu consigo organizar, projetar e sonhar. Esse espaço eu inventei. Eu realizo, eu concretizo, eu estou assinando o contrato. Mesmo que sozinho, tristemente sozinho. As nossas conquistas vão ser sempre nossas, entendo. Mas com a tal lista de agradecimentos como, querida Anitta, eu quero agradecer primeiramente mais uma vez a mim mesma, que sigo não desistindo. Depois, quero agradecer também a esse sentimento de abandono, esse trauma, que me leva a ir dormir no chão, sozinha, mas acolhida na minha solidão. Depois. E é esse sentimento de solidão que, quando chega de forma triste, não é não reconhecer a importância do outro. É saber que isso não bastou. Lembra? Traumas, fissuras, os musgos verdes nas rochas firmes que fazem deslizar. Cuidado onde pisa. Que a gente consiga conviver com menos cansaço para dar atenção ao que é importante para quem amamos. Porque no final, o outro pode estar cansado demais da praia ou da sua própria falta de óculos e visão de longo alcance. Mas construção de sonhos é um bicho truqueiro
que às vezes te arrebenta. E aí, cabem todas as metáforas com o mar que a nossa linguagem puder alcançar sobre os processos de construção de projetos, carreiras artísticas e o tudo sobre amor de cada um, como diria Bell Hooks. A metáfora da água de hoje é o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Seja essa pedra fortaleza de amor que vai ganhando gotinhas, gotinhas e às vezes sendo furada pelo descaso. Seja às vezes a gotinha da gotinha do choro e de choro em choro vai redesenhando para nós a pedra que era trauma e vai fazendo um desenho novo através do choro nessa pedra. Nada tão forte assim que construímos que não precise de vigília constante sobre que lágrimas vamos derramar para furar que pedra. Algumas pedras queremos manter como elas são pelo caminho. Entre as outras vitórias, quero também deixar registrado a vitória tecnológica, além de burocrática, tecnológica, que conseguimos botar o nosso podcast no Apple Podcasts e também no YouTube Podcasts. Agora a gente tem um canal do YouTube, por favor, subscreva. É triste ver lá 5 seguidores. Vamos, por favor. Porque se tudo der certo, também a gente vai ter um outro projeto só focado no YouTube. Please! Conseguir conectar tudo por lá, tá tudo do passado, todas as nossas cartinhas, enfim, todos os links aqui embaixo. No Estudar é Preciso de hoje, bota o podcast que eu citei, ele se chama o da Rádio 451 MHz, que é 146, o Mulheres Ventanias, com a Rihanna Leão e a Daniela Reis. Por favor, escutem. Todos os podcasts que eu cito aqui, também vocês podem lembrar que eu boto numa playlist do Se Organiza Artista no Spotify, que eu chamo de Se Organiza Artista. É uma playlist repleta de podcasts, enfim, e coisas que eu boto ali que vão inspirando, que eu acho relevante, que eu escutei, que eu acho maneiro, de alguma maneira catalogar e dividir. Nesse Inspira Artista de hoje, gente, essa carta, é claro, que foi toda dialogada não só com esse podcast, com as falas da Rihanna e da Daniela, mas eu peguei e fui beber na água da poesia da Rihanna Leão. E eu vou deixar aqui também o link do Instagram dela. E eu usei algumas fotos dos prints que ela bota no Instagram, que ela divide a poesia dela por lá. Um deles, que eu coloquei na carta, abre aspas. Coragem, meu bem. Coragem para se entregar ao que é novo e desconhecido. Os tempos ruins cessaram. Fecha aspas. A outra foi, abre aspas, honrar o som da minha risada. Fecha aspas. A outra foi, abre aspas, nasci para me emocionar. Eu quero ser uma boa casa para mim. No SOS da semana, eu fiz mais um abre aspas dessa poesia da Rihanna, que é: faça uma lista de desejos. São os desejos que movimentam a vida, não as metas. Deseje profundamente. O que você realmente deseja criar até o final desse ano? Deixa essa pergunta aqui nesse finzinho de cartinha da semana. E sobre ajudas e coletivos, bom, para quem está em Lisboa, diante de muitos pedidos de ajuda em cima da hora para os apoios do Raum, eu criei aqui pelo Se Organiza Artista um documento geral com algumas orientações práticas, que eu deixo também o link de visualização para facilitar. É uma espécie de catálogo, índice de material de apoio, porque eu estou nesse momento mesmo de fé na coletividade, precisando sair do trauma da solidão. Então, organizar, compartilhar, expandir e democratizar o acesso à cultura
é o que está me mantendo dentro desse espectro da fé. Bora se organizar. Mesmo que você não for aplicar, que você nem esteja em Lisboa, nem em Portugal, vale a pena dar uma olhada no material de apoio, porque eu acho que ele cataloga o que geralmente alguns editais chamam de apoio não financeiro ou apoio em espécie, enfim, para vocês começarem a dar valor para as coisas que cismam que não tem valor, sabe? Horas de trabalho, aquela leitura no edital de uma amiga, enfim, as consultorias que a gente acaba fazendo em todo o universo, empréstimos de equipamentos, projetores, cadeiras, tudo isso tem valor. Então, não só para a CML, para esse edital, como para todos os outros. Então, de alguma maneira, é bom dar uma olhada e a gente começar a organizar a nossa vida e a nossa mente, para quem pensa em recorrer a políticas públicas culturais, e acessar isso dentro desse glossário. E aí, a coisa boa e ótima, que de fato a gente vai ter a oficina do Estado Bruto em breve, e agora num formato diferente, maior, onde eu não estou sozinha nessa segunda edição, graças ao apoio que a gente conseguiu da DG Artes. Então, a gente vai voltar a perguntar se vocês estão preparados para dar vida às suas ideias. A nossa segunda turma da oficina vai chegar em breve, agora que a gente tem um contrato assinado, e a gente quer você com a gente. A ideia é ter sessões, algumas turmas físicas, não só em Lisboa, mas também pelo Porto, e também ter online para quem não está aqui dentro dessa geografia, mas que quer fazer parte dessa turma de acolhida, desse estado bruto, que são as nossas ideias, de ser devastado pelas suas palavras de edital. Então eu deixei o link também da lista de espera dessa turma 2. E para a gente poder acessar e contactar vocês assim que eu conseguir me organizar, porque a arte é potência, é caos, é construção, então, por favor, vem criar com a gente. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma cartinha da semana. Muito obrigada por ter chegado até aqui e eu te espero te ver de novo na próxima carta, com menos peso no peito, mais ação nos afetos e uma rotina que respeite o que realmente importa, a vida que você ainda pode viver. Quem ainda não se sentiu perdidamente solitário, talvez não tenha tido também a coragem de futricar esses abismos cavernosos dentro de si. E certos mergulhos são mesmo sem garantia de sobrevivência. Vamos reconhecendo a solidão para chegar na tal solitude que dizem os poetas e valorizar ainda mais as reverberações da nossa humanidade quando elas impactam o coletivo. Eu tô te explicando para te confundir, eu tô te confundindo para te esclarecer, eu tô iluminando para poder cegar, eu tô ficando cego para poder guiar, suavemente para poder rasgar, olho fechado para te ver melhor, com alegria para poder chorar, desesperado para ter paciência, carinhoso para poder ferir, lentamente para não atrasar, atrás da vida para poder morrer, eu tô me despedindo para poder voltar. E foi o Tom Zé, a música Tô, que embalou toda a escrita e reescrita e lapidação dessa carta da semana. Escutem Tom Zé. Com carinho e energia, Chayane.